Bom, gente, olá para todo mundo que está acompanhando a gente a partir desse momento. O meu nome, para quem não me conhece, é Vinícius Fraga, eu sou professor de clarineta da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. A gente está fazendo uma série de bate-papos bastante informais, mas com pessoas muito bacanas, muito legais, pessoas que a gente admira, do mundo da clarineta, do mundo da música. A gente já tem uma série de conversas realizadas. E hoje a gente tem uma satisfação enorme de ter nada mais, nada menos que o grande Nailor Proveta. E aí, Proveta, como é que você está? Como é que está essa quarentena aí? Essa quarentena tá... Olha, parece que está passando rápido, né? Porque eu não... Assim, quando eu vi que ia começar a quarentena, a gente tinha tocado com a Mantiqueira no dia 14 de março. Uhum. No dia 13 de março, era uma sexta-feira, nunca vou esquecer desse dia, que é uma sexta-feira 13, né? O Dória chegou para falar da quarentena, assim, no final da tarde e tal. Eu estava dando aula também. E a gente já estava cumprimentando os alunos com o cotovelo, assim, sabe? Só no cotovelo, assim, tal. E aquela coisa toda, e de repente, cuida disso, cuida daquilo. Foi um tremendo susto, né? Assim, a gente até acostumar. Não, será que isso? Será que aquilo? Será que não sei? Pô, como é que é? Como é que é? Não põe máscara, confusão danada. Brasil foi... Bom, chegamos até aqui, né? Eu acho que pelo menos a gente está sabendo já se defender um pouco desse negócio, né? Mas no final das contas, acho que a gente passou um mês tentando se adaptar, assim, 2 meses. No último mês, eu acho que nesse último mês, assim, eu acho que a partir de maio, Uhum. começaram a aparecer alguns convites, assim, algumas coisas assim mesmo pela internet ainda, assim, para gravar, para fazer algumas coisas assim. Chamei o Penese, que é um amigão. Ah, legal. Olha, a gente acabou aprendendo, finalmente, nessa quarentena, a lidar com uma forma diferente desses espaços novos. Eu acho que, Uhum. por um lado, a gente acabou aprendendo e acontecendo uma coisa que eu acho muito legal, Uhum. que é de hoje, você ter a facilidade de você falar com qualquer amigo seu em qualquer lado do planeta, que se ele tiver internet, a gente fala, ele fala, você pode fazer um curso, você pode conversar com... é, enfim, eu acho que você pode ficar sabendo de qualquer coisa que se quiser. Eu acho que isso daí é uma coisa positiva, porque quarentena sem internet ia ser assim uma coisa terrível, né? Mas Não, não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que as pessoas acabaram se comunicando muito e acho que isso ajudou um pouco a gente. Está ajudando muito, né? Eu acho que é tocar o nosso barco para frente, dar nossas aulas e fazer o que dá, né? gravar umas coisas. E eu acho que por um lado tem algumas coisas positivas assim, isso que eu achei Legal. legal assim. Bacana, bacana. Bom, a gente tem muita coisa que eu queria te perguntar e tal. Geralmente a gente começa os bate-papos, as pessoas falando sobre como é que a pessoa, como é que foi o início da trajetória, né? Que alguém vê hoje o Proveta subir no palco, improvisando pra caramba e acha que sempre foi assim, né? E eu percebo com bastante surpresa, assim, muita gente fica bem admirado dos outros bate-papos que eu fiz com outras pessoas já, de como o começo de todo mundo passa por problemas muito semelhantes, né? De dificuldade de acesso, a nossa realidade aqui no Brasil, a gente não tem tanto acesso, né? No final das contas. Pois é. E eu queria que você começasse falando um pouquinho do início da tua trajetória. Eu sei que você é de Leme, a gente estava batendo um papo antes sobre isso, né? Pois é. Eu acho que a gente pode começar falando assim. Normalmente a gente está sempre... Nunca a gente começa do zero, na realidade, né? Você Uhum. começa de algum lugar onde melhorou-se alguma coisa naquele sentido. Eu acho que as bandas foram grandes celeiros assim de músicos, assim, sabe? Se você olhar
as bandas antigas, na Anacleto de Medeiros, por exemplo, era fantástico, cara. Aqueles caras viviam no mundo que o cara tinha que ter um disco de cera e você tinha que ir lá e tocar aquela música de primeira. Senão o cara jogava aquele disco fora, aquela cera não valia mais nada. Então, assim, você imagina assim, como é que não tinha que ser, né? Então eu acho assim que a qualidade do músico brasileiro, em geral, assim, foi sempre muito boa, assim, muito criativa, né? Foi da banda que, acho que das bandas que saíram muitos músicos que foram para a orquestra sinfônica, né? Eu conheci vários amigos que vieram das bandas, como eu, assim, que trabalham em orquestra sinfônica, Uhum. né? O Sérgio Burgani, meu Deus, né? Uhum. O, o, a, o Jo- Vanir, É, né? Que é uns caras que tocam clarinete assim que é um absurdo. O Thiago Nagel, que é lá da minha cidade, olha, de Leme, e está que legal. sentado aí na Municipal. Quer dizer, eu saí bem antes que eles, mas eu saí numa época que era na banda, né? Então, Uhum. eu acho que é, ter leitura é, é, é primordial, assim, acho que a pessoa que tem leitura, até tocar num lugar onde você aprende a trabalhar em grupo, aprende a ouvir, sabe? E essa coisa assim de música, quer dizer, tinha ao mesmo tempo que tinha coisa da banda, do repertório, porque você não tocava repertório só de marcha dobrado, você trocava assim trechos de ópera, né? De repente Claro. aparecia lá o Guarani, pô, você tocava. Pô, clarinete em banda, toca Guarani, são os violinos, né? Você tem nota para chuchu. Até É verdade. quanto que cada um dá conta é outra história. Na soma geral, o efeito é bom, né? É, sem Mas dúvida. era assim, mas era isso, né? Quer dizer, então eu acho assim que eu passei por esse processo, mas eu tinha um amigo do meu lado que era meu pai, como a gente falou. Uhum. Uhum. E meu pai foi o meu maestro, meu diretor, amigo, irmão e pai. E, enfim, é impressionante o que esse homem, como um pedreiro simples, como eu te falei, Uhum. como ele tinha objetivo e clareza assim, no que fazer para dar resultado. Eu estou falando de Legal. 1968, 67. Eu entrei na banda, eu tinha 67, 68. Então, é claro que ele percebeu logo de cara assim, ele falou assim, pô, esse cara aí, ele vai ser músico. Tem Ele vai jeito para tocar, ele vai, coisa, né? porque, ele vai tocar, porque era dele, né? Eu não fazia a menor ideia, eu fazia as coisas que ele me pedia, para mim era uma diversão, era uma coisa assim que eu estava entendendo, porque eu acho que a instituição da banda abraça as pessoas. Isso, Uhum. assim, você nascer e já com 7 anos você entrar numa banda, você já tá fazendo suas baladas, entendeu? Você já tá saindo com os caras, já tá dando risada, já Uhum. tá viajando de ônibus, você já tá Uhum. fazendo os seus concertos em É, alguma cidade. é. Isso era um incentivo, né? E aí meu pai chegava e falava, bom, você lê, você já faz isso, faz aquilo, agora você precisa aprender, hum, você vai ter que aprender choros, você vai precisa ter técnica, você precisa de mais técnica, precisa. O cara que toca choro, ele pode tocar, ele falava assim, quem toca choro pode tocar qualquer coisa, assim, porque é uma música difícil, né? Claro, Você claro. precisa estudar, porque o cara que vai tocar isso aí não dá para estudar sem método, não toca, né? Uhum. Aí começou aquele monte de choro, aquelas coisas todas difíceis, mas ele nunca deu partitura para mim ver se tinha semicocheia. Uhum. Ele tocava, ele falava, toca isso. E você sai correndo atrás, você não está fazendo a menor ideia que você está no 15º andar, andando no parapeito. Tá, né? Você não, você está achando que você está ali, né? Aqueles caras que pulam em parede, a gente fazia isso, né? Claro. E, e aí, quando começou acho que melhorar, que ele viu que eu tinha, um dia ele falou assim, bom, se você vai aprender umas canções também, umas bossa nova, umas coisas mais fáceis e tal, para você aprender a improvisar. Mas o que é improvisar, né? Então era muito simples na cabeça dele falar com uma. Pô, eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí já. Ele falava assim: não, faz uma outra melodia. Você já conhece várias melodias, não é? É. Vai juntando um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. Faz aí, cria uma melodia, fique por perto dessa outra. E
entendeu? Faz aí uma... Ele está falando em contraponto, né? Aquela coisa do... Claro. Era um contraponto. Na realidade, ele queria que você fizesse assim, aquelas... em banda chama as contravozes, contravoz. Uhum. Você responde, outro pergunta, outro responde. Uhum. Então ele começou com essa brincadeira até começar a conseguir fazer uma frase inteira, fazer uma... Então eu acho que a primeira coisa que foi importante que ele fez foi do improviso, essa coisa foi de dar essa liberdade e dirigir, falar, olha, tem muita nota agora vamos tirar um pouco. Quais as Uhum. notas que você acha que tem que tirar, né? Uhum. Então, eu acho que foi muito importante, porque aí quando eu comecei a entender e fazer melodias mais equilibradas, assim, como um menino, né? Ele começou a falar, bom, nós vamos começar agora a fazer arranjos para a banda, né? Olha. Eu, mais ou menos 9, 10 anos de idade, eu comecei a fazer arranjos, assim. Então, Caramba. é, me arrumou um samba lá, um samba... É, outro dia eu até comentei com uma pessoa de uma live também, e, e Ah, acho que eu esse... vi aquela live com o Rafa, não foi? Do Foi com o violão? Rafa, e esse negócio foi assim, moro onde não mora ninguém. Era uma música É. muito simples. Se olhar hoje para a música, você vai ver que ela tem 4, 5 compassos com o mesmo acorde. Depois Aham. ela vem para mais uns 4. Ele deu uma música que tinha assim 3, 4 acordes assim. Era muito bem, ele é muito inteligente assim para ensinar a você ter tempo para você fazer aquilo, né? Que legal. E comecei a escrever arranjos para a banda, não ter uma noção do que era, porque ele falava assim, você tem que ver quem é que toca melhor aí, quem que você acha que é o solista aí. Normalmente era assim, o primeiro trompete que era o cara que toca mais alto de todo mundo, né? E que Uhum. vivia brigando assim com o trombonista, que era o outro cara que tocava forte também. Claro. Era muito engraçado. E o resto ficava quieto, né? Que ninguém entrava na briga dos dois, né? Era muito legal. Porque é os caras que mandavam na banda, né? De uma cena. E o maestro Claro. são os espalas da banda, né? É o cara que toca mais forte. E era um negócio assim, os outros fazem recheio harmônico, o outro faz bumbo, caixa, solo, uma nota com outra, não sei o que lá, mas é um instrumento que tem menos potência, então não dá para não dá para entrar na briga. Então eu escolhi esses caras, né? Aham. E mas aprendi muita coisa nesse momento. Então, eu, com 10 anos de idade, eu já saía fazer bailes com meu pai, né? E eu Uhum. tirava essas introduções, as coisas todas. Então, acho que a percepção musical, ela veio muito bem plantada, sabe? Ela vem assim Uhum. Uhum. com um fundamento assim bacana, sabe? Porque eu escrevia muita música, semana toda, tá tirando as introduções e para fazer para ele, depois fazer o solo, fazer a introdução para o cantor no tempo certo, fazer o Tá. solo pro cantor, assim, é ser funcional, Uhum. assim, como é que você vai funcionar na música, né? Uhum. Assim, então ele falava assim, não é o que você quer, é o que tem que ser feito. Uhum. Isso é demais essa frase aí, porque assim, ele falava quando eu estava fazendo o que eu queria, quando eu queria fazer assim, tipo, à vontade, eu ficava tocava muita coisa. Ele falou assim: "Olha, você vai fazer menos esforço se você fizer o que você tem que ser, o que tem que ser feito", entendeu? Ah. E então era uma coisa muito bonita assim. Eu acho que Uhum. essa coisa de buscar estudar a percepção, ter repertório na banda, a prática da leitura, a prática de articulação, essas coisas se resolvia na banda, com as dificuldades que a gente tinha, mas era lá que se resolvia, né? Uhum. A parte Agora, do instrumento. interessante pelo que você conta, pelo que você fala, a gente inclusive chegou a mencionar isso um pouquinho antes de começar a gravar, é a Sim, sensibilidade que o teu pai tinha para ter esse olhar, né? Esse cuidado para te guiar em tantos passos, coisas tão difíceis de fazer, né? é difícil e você, qual linguagem que você usa, né, para um menino de 9 anos, 8? Porque assim, você vai falar assim, pô, você não jogava bola? Eu Exatamente. era louco, por 4:30 da tarde eu estava jogando bola com meus amigos, todo dia. Uhum. Aí eu lembro, lembro até hoje,
Aí a gente já estava... quantas vezes eu não estava lá no campo, assim, que você já não tem mais sol, já não tem mais nada, assim, às 6h30, que nem agora. Aquela escuridão, corre, passa a bola, Nailô, passa, não sei o que lá. Aí alguém falava assim, seu pai tá aí. Olhava no canto, assim, aquele hominho de chapéu sujo de cal, assim. Você tem que passar a lição hoje pro maestro, você esqueceu? Não, mas que horas são? São quase 7 horas. Começa às 7h30, não é? Não, tô indo. Como você tá indo? Você vai? É agora, não é? Gente, tchau. Chegava em casa, passava longe dele assim. Chegava em casa suado, tomava um banho assim, aquela correria, aquele negócio assim. Pegava uma bicicletinha minha, colocava o instrumento ali no estojo, pá, 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 e corria lá para dar aula, né? Para tomar, para passar aula. Ela gostava, eu tinha meus amigos, mas eu era um cara disciplinado, assim, porque eu chegava, estudava de manhã, chegava em casa, fazia liçãozinha de matemática, português, geografia, aquelas coisas. Aí estudava 1h30, no máximo 2 horas com o meu saxofone ali, umas escalas, ajeitando aqueles métodos, aquelas coisas todas, das 2 até 4, 4 e pouquinho. Aí começava, 4h30, 5 horas, a gente estava. Era o tempinho que a gente tinha. Mas ele soube chegar na hora certa, também tirar a mão na hora certa das coisas assim, e então, essa sensibilidade assim de falar o que tem que ser falado na hora certa com um menino de 9 anos, uma criança, é muito importante, porque eu não cresci num sufoco, né? Aquela coisa do... E não tinha tanta informação assim, você não tinha internet, você não tinha... A informação que a gente tinha era televisão, se pode falar. A qualidade da televisão era muito boa também, que você tinha programas com orquestras, a TV Bandeirantes tinha Big Band tocando, então você ligava a televisão, todos os caras que eu ia encontrar estavam tocando lá. Eu olhava na televisão assim, meu pai falava, hoje a gente vai ouvir o Canal 2, Cultura, vamos assistir o Isaías e seus Chorões, né? Eu tinha 10 anos de idade, aí aquela sala pequenininha, todo mundo ali naquela, assim, empinhado assim, junto, para ver o Isaías tocando no Canal 2. E eu falei, que beleza. Então ele era um chorão nato, meu pai, né? Legal. Um homem que trouxe essa música. Mas quando ele fala que eu precisava aprender a improvisar, ele provavelmente conversou com outras pessoas, e falou, olha, o menino tá indo bem, tá fazendo umas coisas assim. Aí apareceu o primeiro disco de jazz na minha vida. Não que eu seja um jazzista, mas assim, apareceu um disco, um cara para escolher um disco daquele lá, em Leme, em 1969. Assim, ele é um disco que era assim, Bill Holman, que é um arranjador da West Coast Jazz lá. E tinha uns caras, tinha Frank Rossolini tocando trombone. Eu fui ouvir esse cara com 9, 10 anos de idade, né? Aí meu pai falava assim, olha, dá uma olhada mais ou menos para você ver o que é improvisação. E tinha um saxofonista chamado Rich Kamuka, que era um dos 4 saxofones que tocava tenor na Big Band do Woody Herman, né? Então meu pai assim dava acertava uns negócios assim, que a probabilidade naquela época, naquela cidade, chegar um disco desse, o amigo dele que trouxe, mas ele deu a senha, né? Claro. Então eu comecei a ver o que era jazz, como eu falei, a gente ouvia, um dia apareceu o Gershwin em casa, né? Apareceu Mancini também para tirar o solo da Pantera Cor-de-Rosa, que ele era o sonho, ele precisava tocar aquilo ali para me aprender a tocar o som do saxofone tenor, como que é o som do tenor. E isso vai 10, 11, fazendo bailes e bailes e bailes. E eu acho que ele orientou de uma forma e foi me soltando aos poucos, assim, porque eu fazia baile muito sozinho, né? Acho que numa hora dessas, eles chegaram e falaram, bom, vamos sair do conforto e vamos pegar o clarinete agora. Aí Então, ele arrumou. isso aí que eu ia te perguntar, porque muita gente começa na clarineta, muitos desses que são
multi-instrumentistas com clarinete e saxofone, eles começam na Sim, clarineta e o saxofone entra depois na vida dessas pessoas, né? sim. E você, ao É. contrário, você começou com saxofone, né? Eu comecei no saxofone, comecei com saxofone alto, né? Uhum. E mas eu acho que o saxofone alto foi um instrumento assim que ele preparou assim o caminho para o clarinete, né? Porque Ah, legal. relativamente é um instrumento que tem uma facilidade muito diferente, ele é muito, ele tem outra complexidade, ele tem uma outra forma de dificuldade. Que Uhum. hoje que os caras exploram mais saxofone, essas coisas de técnica expandida, tem muita coisa assim Uhum. hoje. Que é legal, mas você tocar saxofone com o mesmo controle que um clarinete é muito bonito quando você ouve, por exemplo, um saxofonista que eu gosto muito, chama El Galadoro, Uhum. que é italiano, Sim. que é um cara que fala umas coisas no saxofone assim, isso naquela época, né? Ele estudava moto perpétua, gravava é, em áudio, né? Que não tinha essa coisa de hoje, ou então pegava o Voo do Besouro, acho que Uhum. Isso. estudava aquilo ali com o metrônomo e falava, vou estudar agora porque eu vou tocar tal dia. Aí estudava aquele negócio. Aí, no dia da gravação, ele também gravava para comparar. Falou assim, agora vocês vão ouvir eu estudando e depois eu tocando, para você ver o que vocês acham. Mas assim, é um incrível, cara. É, assim, Ah, legal. um músico daquele que você fala assim, que é muita paixão, né, para fazer isso. Você precisa gostar muito daquilo ali, para se dedicar daquele Uhum. jeito e resolver. E com aquela coisa que ele falava, de staccato, duplo staccato, triplo staccato, é um negócio de saxofone que você precisa parar para fazer aquilo, sabe? Uhum. É uma especialidade dele, né? Claro. E como é que E a o clarineta, e como é que a clarineta entrou na tua vida, Pois assim? é, eu acho que o saxofone veio, ele aprendeu a ser melódico, aprendeu a, a sonoridade redonda como ele queria um som sempre muito bonito, porque a gente tocava muito em duo com o acordeão, eu não podia tocar forte, então era Uhum. sempre recital, tocar junto com ele, né? Assim, a ideia era essa, né? Ele se ouvir, né? Ele falava, me ouve, né? Então a Uhum. gente estava sempre com aquele som e não tinha esse negócio de boquilha e palheta, é aquela. Claro. Você se formava um som na cabeça. E eu acho que a base musical, a coisa de tocar os choros, tocar as bossas novas, o samba, a improvisação, fazer o arranjo. Quando eu comecei a fazer arranjo, comecei a ouvir internamente a banda. Então eu sabia onde estava o dó de cada instrumento. Eu fazia o arranjo já transportado, porque eu sabia onde soava o trompete, onde era um sax alto, era um sax tenor, o bombardino, o tuba, o clarinete, a Uhum. trompa em mi bemol, é, as Agora, tubas. aproveita, uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade. Eu conheço muita gente que tem essa tradição de banda, especialmente na Bahia, onde eu conheci muita gente ligada à banda, eles costumavam fazer arranjo. A última coisa era a partitura. Eles começavam escrevendo as partes individuais. Como é que É, você fazia assim também? Ou você faz assim até olha, hoje? Não sei. Como é que você você trabalha? sabe que eu fazia uma cella, eu não sabia nem que era isso, mas eu fazia uma linha, uma melodia, depois você coloca assim, aqui eu vou colocar as três notas do acorde, umas três bolinhas lá no lugar, Tá, aqui um contraponto, aqui em vermelhinho. Era uma cellinha que eu fazia, para mim, tá. porque eu não fazia a menor ideia de escrever numa grade, o que era uma grade, assim, tipo. Uhum, Então você escrevia direto para aquele cara, para o trompete, né? Você pegava uma linha, fazia uns aqui na Mantiqueira, só pulando um pouco aqui, rapidamente, claro. só para. Eu tenho guardado alguns arranjos que eu fiz para Mantiqueira, que é um horror de se olhar. Você fala assim, mas o que que é isso? É holografia, porque fica aquelas coisas sobrepostas, assim, né? E era rápido, porque eu escrevia aquilo ali assim, até eu começar, quando eu comecei a descobrir o que era uma organização, que uma grade, que eu poderia escrever, mas para mim era muito difícil, mesmo na Mantiqueira, escrever em dó e depois transportar. Eu precisava escrever tudo para o instrumento.
Depois eu fui estudar, fui para aprender outras coisas, aprendi a fazer grade, tudo em dó. O que muda quando você faz isso, né? Eu acho que é, você se preocupa muito mais com o layout da grade ali, como é que se coloca o MF, como é que, pô, e É. agora? Pô, como é que eu faço para deixar bonito, não sei o que lá. Aí as ideias meio que ficam num plano diferente. Então eu acho que Aham. eu vi umas partituras Beethoven, por exemplo, cara. Uhum. Assim, era impressionante a partitura. Você vê um Beethoven, assim, tem risco X, tem rasga. Assim, o Mozart escrevia pronto, né? É, Assim, diz que era uma coisa impressionante, é não verdade. tinha sinal que ele apagou. Mas Uhum. você fala assim, mas todo mundo era assim? Não, Beethoven, ele assim, tem coisas dele assim, fui no museu uma vez dele, enfim. Aí eu olhei assim, aí comentei com o maestro Mizuki, escuta, ele falou, não, Beethoven, ele mudava tudo, ele, Sibelius também, que pedia para a orquestra ajudar, muda isso aqui. É um trabalho diferente, né? Quer dizer, Uhum. era mais artesanal, assim, sabe? Esse negócio de Tá, vamos experimentar. claro. Agora, Claro. é outro tempo. A gente está Sim, falando de um tempo lá das, lá pelas tantas, né? Eu sim, acho sim. que a gente tinha tempo de ficar escrevendo, olhando, depois Uhum. ouve. E tinha uma coisa que eu nunca esqueço que eu desenvolvi, né? Como não tinha computador, e eu tinha que escrever como se fosse um desenho. Então, hoje eu escrevo, por exemplo, rendeu 10 páginas. Quando eu voltar amanhã, eu não pego a 11ª, eu pego a primeira, venho cantando ela uma por uma, até chegar, encontrar o lugar onde eu parei, para fazer sentido com o tempo real daquilo. Então é que nem você pegar um livro, folhear ele assim, você ver o movimento dos desenhos, assim, sabe? Quando você faz Tá. aquele desenho assim. Era mais ou menos com isso que eu lembro assim, que a gente trabalhava, assim, com o tempo real, com a respiração do que estava acontecendo, quer dizer, como é que estava funcionando aquilo e se estava vivo. Uhum. É difícil, porque assim, quando você tem um computador, não dá tempo de você respirar, porque ele toca tudo. Uhum. E é mais importante que você escreva respirando para quem você está escrevendo, pare no lugar que você quer, porque aquela respiração é importante para aquele lugar, para ter vida, né? Aham. Uhum. E isso era meio que instintivo assim escrever dessa forma, né? Eu acho que isso foi muito bom. Enfim, mas tudo isso escrevendo para a banda, melhorando o som do saxofone e tal. Um dia o maestro chegou e falou: olha, a gente está com um problema aí, não tem requinto na banda, a gente precisa tocar o Guarani, tinha um solo de Guarani, um solo não era difícil, mas Uhum. para todo mundo e você fica lá, tu, tri, tru, né? Uhum. E meu pai falou assim, pô, mas será que ele não vai ficar nervoso? Meu pai falou assim, não, ele... eu sempre vivi muito dentro, né? Assim, aquela coisa de não olhar muito para fora. Era aquele lugar que eu estava ali, era sempre fui muito sossegado, assim. Uhum. Aí me arrumaram uma requinta, meu pai tocava clarinete, ele me ensinou os escalas, falou, vai falando com o menino aí e tal. Ó, sei lá, um mês mais ou menos assim, eu estava tocando já. Podemos tocar então o Guarani? Ele vai tocar o Guarani de requinta? Vai. Eu já tocava saxofone. Eu já tinha o saxofone, já tinha feito essa trilha, né? Uhum. E fui tocar a requinta, aquele instrumento que não afina nunca, né? É um instrumento terrível, né? Mas imagina uma nacional naquela época, né? Aí toquei aquela requinta, me diverti com ela, porque requinta é um piccolo, né? Ele soa lá em cima e é Sim. uma gritaria danada, né? Aí acabou aquele negócio, fizemos uma apresentação, a retreta que fala no coreto, aquele negócio todo. Sim, sim. Pô, parabéns, menino. Ó, escuta, então vamos passar para clarinete. Você já está de clarinete, tá precisando de clarinete aqui. Saxofone tinha um monte, né? Uhum. Falei, tá legal, então eu vou pro clarinete. E foi bom, porque eu acho assim que o clarinete, ele teve que eu tive que fazer um outro processo no clarinete, porque era um instrumento que como é como é que se achava o som de forma como a gente ouvia em muitas gravações, porque não tinha professor de clarinete, né? Uhum.
Enfim, começou uma nova fase, né? Eu acho que fui parar num conservatório em Campinas, estudei na Ah, Conservatório de Campinas, olha. ali na Regente Fejó, Uhum. no Conservatório de Música lá. A Leia, acho que o nome da diretora nossa era Leia, né? Ah. É o Conservatório do Carlos Gomes, por acaso? É o Carlos Gomes, Ah, é esse mesmo. olha. Estudei lá, eu tinha uns 14 anos, eu fiquei lá uns 2 anos, 3 anos lá, mas não tinha professor de clarinete, olha só. Uhum. Eu tinha aula com um trombonista, chamava Adão Zanoli. Olha. Ele me levava lá no ensaio, lá no centro de, como é que chamava lá? Centro de convivência, no centro lá da Isso, cidade, aquele isso, teatro. eu acho que sim, eu acho que sim. É porque eu cheguei há pouco aqui na cidade e não conheço muito bem, mas eu acho que é isso. Eu acho que é o centro de convivência. E a orquestra sinfônica, tinha um clarinetista lá, que era um cara, Robertinho, acho que era o Ah, Robertinho. Robertinho, Roberto Pires. Era naquela época. E tinha um outro clarinetista lá chamado Divino. Olha. Nunca esqueço dele. Fazia assim umas aulas particulares lá. Falei, pô, ele quer fazer. Porque eu passava a lição do Closet com o trombonista. Ele falava, tá bom. Ele tocava em orquestra sinfônica, ele é aposentado, então ele tinha uma ideia, né? Falou que era a Uhum. lição mais limpa possível, com as articulações, e não precisa correr e tal. Então, quando apertava, ele falou assim: vamos lá, vamos falar com o Divino. Aí ia lá, aí vinha o Divino, aquela. Divino é o Divino, né, cara? Imagina um cara com esse nome Divino, né? Muito gente assim, muito cuidadoso. Que legal. Aí falava as coisas para mim do clarinete. Então, eu acho que tudo. A gente ouvia os clarinetistas, né? Que eram assim, tinha Uhum. Luiz Americano de choro que o meu pai me mostrava, né? Abel Ferreira, Abel. é, que o Abel Ferreira era o cara que era um cara que estava indo, foi para o Rio para estudar clarinete clássico, para estudar e chegou a estudar. Uhum. Ele tinha um som muito bonito, mas o som do saxofone dele é uma lindeza, cara. Eu gosto Uhum. muito daquele som do saxofone. É meio clássico o som dele, assim, né? Só que ele Uhum. tem aquelas linguagem popular do vibrato, daquelas coisas, bend, essas coisas todas, né? Uhum. Uhum. Mas era muita referência dos caras que eu ouvi quando era criança, né? Mas O eu acho Paulo, que o Paulo Moura é dessa época também, ou ele é um pouco não, eu não, depois? não, foi bem depois que eu vim ouvir o Paulo Moura. Uhum. Nessa época do conservatório, quem eu fui conhecer mesmo para valer, o seu Adão lá do conservatório falou assim, olha, já tinha feito 2 anos ali, falou assim, você precisa fazer um concurso. Eu falei, mas seu Adão, eu falei, eu sou um músico de banda, pô, como assim concurso? Não, você precisa fazer um concurso. Eu vou arrumar um concurso para você lá em Piracicaba. Olha. Aí vem aquele peça de confronto, uma confusão danada, aquele negócio. Eu falei, imagina, mas eu nunca vi isso. Não, mas tudo isso daí, tem uma pianista que vai com você, assim, assim. Eu falei, Weber, né? Puxa. Weber, concertino de Weber, que eu não lembro, começava com si bemol, não lembro. É, é, Si, lá, sua família, acho que é isso, não era? Nossa, família, exatamente. Bom, aí, falei, onde? Cheguei no meu pai, falei, pai, vou fazer um negócio aí, preciso arrumar uma partitura de uma música que não acho. Ele falou assim, não, não, vamos para São Paulo. Viemos para São Paulo, compramos uma partitura e falou assim, agora precisa arrumar. Meu pai falou assim, precisa arrumar uma gravação. Gravação do Weber em Leme naquela época, não, quem? Você sabe que eu achei, e tem a gravação até hoje, né? Uma Caramba. gravação que é histórica. Abel Ferreira gravou Weber. Ah, eu já ouvi essa gravação. Aliás, era assim, era ele, Paulo Moura gravou Moto Perpétuo, Exatamente, é. e Mamão, eu acho que era Mamão, que era outro cara que é um músico da pesada. Enfim, os malucos de lá, que era tudo do choro. O Paulo Moura trabalhou 20 e poucos anos na Na Orquestra orquestra, Sinfônica, né? né? Orquestra. Ele trabalhou em orquestra há muito tempo, né? Uhum. O Paulo Moura era um músico sensacional, cara. Que Claro, sim. depois é que ele falou assim, bom, vou para agora chega. Vou Agora esgaçar. ele, ele devia ser um cara que estudava muito, que tinha uma puta técnica, né, para tocar o moto perpétuo. Mas acho que chega uma hora que ele acho que ele foi pro abraço, né? Ele
Mas era um senhor músico, eu gostava muito do som do saxofone dele, sabe? Mas Uhum. eu vim conhecer ele depois. Mas, bom, voltando, estava lá no Tá. concurso. Quem que eu conheci no concurso em 75? Chegou lá, clarinetista de São Paulo, para fazer o concurso junto comigo. Arcádio do oboé, que ia Olha, concorrer lá com os oboístas. Maestro Mizuki, que estava tocando trompa lá. Sérgio Burgani, olha só. voando no clarinete. JG, que Ah, o devia também Jota. ter uns 16, 17 anos. Que Eu acho que o legal. Edmilson também estava lá, Edmilson Neri. Olha Eu só. não sei, olha só, encontrei essa turma e eu no meio tocando com eles, Weber. Aí o Serginho falou em mim, falou assim, como é que é seu nome? Eu falei, bicho, meu nome é Nailor. Não era Proveta ainda, né? Meu nome é Claro. Nailor. Você é da onde? Eu falei, eu sou de Leme aí, mas eu sou músico de banda. Eu falei, mas você tá tocando essa, você tocou mais rápido do que é para tocar. Eu falei assim, pois é, mas a minha referência é o Abel Ferreira. Ele falou assim, quem? Abel Ferreira. Mas quem? Ele falou assim, mas quem é Abel Ferreira? Pô, Abel Ferreira, do Choro. Eu falei, nossa, onde você arrumou isso aí? Eu falei, bicho, eu que tem, bicho, eu sou de Leme. Bom, a gente é amigo até hoje, né? Porque Claro, dali claro. formou uma amizade. E ele falava assim, você precisa ir para São Paulo, né? Você precisa estudar lá com Rafael Galhardo. Aí eu cheguei em São Paulo para estudar Hum. com o Rafael Galhardo. Clarinete em 80, Ah, nem 80. olha. Mas eu conheci alguns caras que eu, antes de chegar lá, eu tinha conhecido um cara da pesada, cara, o Cazé, Ah, que foi Zé. tocar um baile, que tirou um clarinete de dentro de aqueles picoazinho de guardar, de colocar pão que ficava na porta. Ele não tinha estojo, era um negócio de pano que tirava o clarinete, só juntava assim. E eu fui achar os discos dele. Que maravilha de música. Como tocava Olha. clarinete, cara. Da Assim, onde tem que os é discos que eu essa? tenho. Ele é de São É Paulo? Cazé. Ele era mineiro, mas morava aqui. Hum. Ah, olha só. Procura esse nome Cazé. Eles que ele falaram para ele, faz um teste na orquestra que você entra lá e fica lá e você acaba o seu problema. Você vai tocar pra caraca. Os caras vão. Não, bicho, pô, você vai arrumar uma confusão para mim. Que os caras assustavam quando chegava na casa dele, ouviam ele estudando. Ele estudava aquelas coisas cabeludas. E o cara falava, meu, você tem que fazer um. Vai. Não, não quero. Porque ele era um músico mais de jazz, assim, Uhum. e tocava música brasileira, improvisava muito, mas ele tanto no saxofone quanto no clarinete, uma referência muito grande. Mas, assim, eu acho assim que quando eu chego em São Paulo, que eu vou estudar com o Rafael, vou tocar com o Rafael também no Maxud, com o Costita. Ali eu acho que eu comecei a entender a música num outro nível, comecei a ter que estudar, Uhum. melhorar a questão de improvisação, melhorar muitas coisas assim, sonoridade. Uhum. E tinha uma coisa também muito, muito difícil naquela época, que os músicos que tocavam muito em big band, né? Uhum. Então, eles queriam que você tocasse muito forte. Se exigia muito para tocar em big band, né? Tem que tocar com. Então, eu acho que isso daí aos poucos, eu fui meio que sozinho ouvindo discos, né, de saxofonista, principalmente saxofonista americano, Paul Desmond, né? Uhum. E, mas eu vi um saxofonista no Maxud em 1980 que mudou meu conceito do saxofone, né? Que era o Benny Carter, Uhum. que era um jazzista que tocava em quarteto. Aí você ouve os caras tocando, piano, baixo, bateria e saxofone, é um recital. É um recital assim, não tem, é, não, não tinha nada over, assim, era uma categoria, era bonito de ver. É super intimista, né? Essa linguagem que eles desenvolvem, né? É essa palavra aí, é essa daí. Aí, aí vi outros músicos também chegando lá, tocando, assim, cada um com seu estilo, mas o que me chamou a atenção pro alto foi o Benny Carter. Aí eu estudava muito pensando nisso, pensando, Uhum. mas quem foi acertar o meu som mesmo foi o clarinete. O clarinete é que mudou meu som, porque eu acho que em 84, 85, não me lembro, eu estava estudando lá, sempre morei aqui na Bexiga,
O Serginho um dia chegou na janela de casa, morava no primeiro andar, ele e o Edmilson, na Conselheiro Carrão, assim, deram um grito lá embaixo, abriu a janela assim, os caras mostraram uma fita cassete assim, você precisa ouvir isso! Olha. Aí desci, me deram uma fita do Ed Daniels tocando o solfejeto, né? Ah, que legal. Aí eu subi para ouvir aquilo ali, eu caí, né? Saí sentado, né? Falei, puta, a gente tá muito atrasado. Eu pensei assim, mostrei pro Cacá, falei, Cacá, a gente tá muito para trás, cara. Dá uma olhada que esses caras, onde eles já estão, cara. Os Olha o que caras esses estão caras, tocando. olha o que esses Falei, caras estão como é? fazendo, né? Olha aqui, era de um bom gosto, a sonoridade, a articulação, aquela coisa de passear da música clássica pro jazz, aquilo ali era assim o que tinha de melhor no momento, assim, era o Uhum, resultado, não era de um ano que o cara fez aquilo ali, é um resultado de uma vida, né? uhum. E aquilo ali mudou, que definitivamente eu falei assim, pô, Serginho, que boquilha agora, né? Aí começa, né? Não faz isso, põe aquilo, não sei o que lá. E o Edmilson, um cara também que eu observava muito o som dele, assim, que era um cara que ele colocava o clarinete aqui no, assim, entre a perna, assim, e tocava, tirava, ele tinha uma boquilha que o Cristiano Alves sempre usou. A Bay, né? Que Charles tem, Bay. ah? Charles Bay? Oi? A A Charles Charles Bay? Bay. Eu comprei uma Charles Bay para ver como é que eu ia me dar com ela, uma MO Hum, H1. uhum. E achei legal assim, ela tinha afinação, aquela coisa um pouquinho mais escura, mais baixa assim, mas o Edmilson acho que usava uma 2, que ele falava assim, preciso projetar muito aqui na sala São Paulo, né? E ele ia lá na frente, eu tocava lá na sala, assim, pro clarinete, assim, para ele ouvir. Ele falou, não, essa daqui é melhor. Eu falei, pô, bicho, mas é... normalmente a gente ia palheta, né? Então aí veio a Charles Bay, aí veio a Van Doren, aí agora eu estou usando uma Dimitz, acho que é Dimitz, uma alemã que o Serginho que me passou, estou Ah, adorando ela, uma sim, boquilha sim, eu toco com ela também. Acho que é Dietz, né? Dietz, Dietz, acho que Dietz, é isso. Eu também não sei pronunciar. exato, é Dietz. Putz, é sensacional, uma boquilha É assim, bacana, é bacana. ela é muito centrada assim Uhum, e tem uma coisa especial ali nela, né? legal, legal. Quer dizer, é isso. Eu acho assim que eu vim meio que seguindo um pouco essas, né? Claro que eu conheci depois o Luca, a Raeli, Uhum, coloquei o Montanha, o Nivaldo, né? Esse, uhum, esse, esse sujeito a guincho, essa turma toda, né? Quer dizer, claro, claro. eu acho que a gente tem hoje uma classe de clarinetistas aí, assim, muito seleta, muito boa, cara. Assim, Muito bacana. assim, assim, eu consegui, assim, meio que ficar por perto, porque na realidade, o que eu queria fazer era tocar música popular, que ainda hoje é uma luta danada para conseguir fazer isso, mas é achar equipamento certo, a boquilha certa, o Uhum. instrumento certo, né? Para, E, assim, achar uma linguagem que fosse sonora, que fosse um timbre bonito. uhum. É... Agora, trazer o bendito saxofone junto com o clarinete equilibrado é uma outra história, porque isso daí é o que os caras perguntam para mim. Eu falei, como é isso? Eu Como falei, você consegue? como é isso daí? Agora, Uhum. nos estudos, assim, conseguir realizar aqueles benditos 12 pentagramas, porque assim, tocar é uma coisa, estudar é pior. Porque estudar, você estudar é pior, porque Estudar é que que tá é, né? eu vou estudar é que você fala assim, nossa, não estou conseguindo fazer 80% da coisa. Então, você sabe, meu pai falava isso aí, se tem um cara que sabe a verdade é você. Ninguém mais sabe mais a verdade sua do que você mesmo, sabe? Então é É, terrível quando você pega estudo e fala assim, agora eu vou estudar para o metrônomo, vou articular, 115, você já começa a ver estrelas, fala assim, meu Deus, vou cair desse lugar, né? Metrônomo a 115, você começa, a respiração se perde.
E aí você fala, bom, tem lugares que todo mundo sabe fluir, aí é complicado, nesse lugar é complicado, assim, abaixa, vem para cá, começa aqui. Então, assim, colocar isso no dia a dia para o Uhum. clarinete, para o saxofone, olha só, eu tenho assim, meu Tosca voltou, né? Opa! Esse aqui é o Tosca, né? Aham. Os caras tinham roubado ele há uns 5 anos atrás, 6, né? É mesmo, cara? Não sabia, não? É, Olha. aí voltou. Aí eu tenho esse aqui que eu comprei, que é o Prestige, que te mandei, é o Prestige, o R3, né? Que é O um puto RT. instrumento. Tá novinho, mandei arrumar, tá Aham. só esperando aqui a hora que ele vai entrar na fila. E, e, tem, e tem esse daqui que é do Serginho, que é Ah, o Serginho. Fluence, que O é um Fluence. timbre lindo. Esse é um É um excelente timbre instrumento. lindo. É um instrumento assim, que você precisa sentar, eu preciso fazer ajuste nele, mas estou estudando, né? Uhum. Tem assim, o saxofone alto que fica aqui esperando a vez dele. E, Aham. então, para mim, é engraçado falar isso. Eu não começo com saxofone a estudar, nunca. Eu tenho que estudar com clarinete para colocar a embocadura no lugar, fazer o Sim. aquecimento e estudar a respiração, fazer um pouco de flexibilidade, até você fazer um pouco de articulação, ataques, metrônomo, até chegar no repertório, até na coisa que você vai estudar, que você vai colocar em pauta, né? Sabe esse grave assim que a gente gosta de explorar? É, Uhum. é, é, aí eu acho assim que o saxofone perto do clarinete, esse cara fala assim, puta, agora vai estourar, né? Mas quando meu pai falava assim, o timbre dele que eu falei que o clarinete melhorou, acho que foi mais ou menos por aqui, assim. Eu não sei os que estão entendendo. É. Eu acho que na música popular, assim, melhorou muito, assim, algumas coisas, mas ainda a gente tem, vamos dizer assim, que acertar um ponto que eu acho que no jazz lá fora se arrumou rápido, né? E o conjunto, a linguagem que se fala no conjunto, o material, que instrumento você tem, qual que é a sua palheta, qual que é a sua essa educação do instrumento, da parte técnica, isso é muito bem resolvido lá. Se você vai tocar numa Uhum. big band, não é porque você toca numa big band que você pode tocar forte, sem articulação, sem afinação, sem nenhum tipo de conceito. Não, você vai ser orientado assim. E ali também é um concerto que se faz. Uhum. Bom, eu estou falando isso porque o ano passado eu tive a oportunidade de ficar de frente com uma big band e é uma referência mundial do Wynton Marsalis. Do E Marsalis, é você verdade. é, e você é muito bonito, dá um prazer e é engraçado porque eu já toquei várias vezes. Eu entrava com o meu clarinete, tinha o microfone a meio metro assim, e eu olhava assim, não tem monitor no palco. Se falar a hora que esses caras começarem a soprar, e o meu clarinete aqui, ele vai virar. Cara, é impressionante a o que eles ouvem. Eles mais ouvem do que tocam, assim. É Olha, que legal. assim, porque o combinado é assim, se a gente ouvir o piano, é porque a gente está ouvindo. E tem uma amplificação no piano mínima e no contrabaixo que é em linha, tem um pouquinho. A bateria não tem. Ninguém mais tem
não tem monitor no palco. Então, assim, é recital. É assim, é, é o seu som. Assim, você vai ouvir você. Se não tem uma coisa assim de alguém lá pô, com um botão colocando reverb, colocando não sei o que, levantando você no monitor, né? Que todo mundo fica assim com o dedo. Não, levanta mais, levanta. Não. Não, é assim, é todo mundo se ouvindo. É. É de uma sabedoria e de uma, no final das contas, eu acho que é um prazer, né? Eu acho que é, para mim, eu consegui vir na minha vida assim, sempre junto, muito assim com assim amigos, assim que tinha essa, eu acho que esse acabamento assim, eu ouvi muitos assim, né? Uhum. E Sobre, eu acho que sobre, então, sobre essa questão que você falou do equilíbrio dos dois instrumentos, agora você passou também para a questão da linguagem das big bands no sim, palco, né, essa relação do Brasil com outros locais, especialmente dos Estados Unidos, você comentou que eles já têm isso mais resolvido. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Mantiqueira, porque sim, assim, eu te falei, eu não sou aqui de São Paulo, mas sou do sul do Brasil, e meu trabalho teu que eu ouvi foi o Aldeia, o sim, CD, né? O é, lançamento e tal, o Aldeia. E você sabe que o linha de passe que vocês gravam lá, até hoje, para mim, ele tem um impacto. Se eu estiver fazendo alguma coisa e é, começa aquele arranjo do linha de passe, eu paro imediatamente, assim, porque foi avassalador para mim. Assim. Quer dizer, de uma certa maneira, eu acho que a banda Mantiqueira mudou conceitos sobre isso, já que você está falando no Brasil. é, Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, assim, porque me parece que vocês são claro. bem amigos, inclusive, né? Nossa, eu acho que o que fez a diferença para tocar finalmente. É claro que todo mundo tinha conhecimento, todo mundo tinha uma escola, tinha essa musicalidade assim nata, né? Assim, um negócio. Quando eu cheguei em São Paulo em 80, que eu tinha saído de uma banda lá de São Bernardo Uhum, e vim para São Paulo, né? Tinha feito clarinete lá para mim não voltar para minha cidade, que eu tinha morado em Mariporã aqui perto para trabalhar numa fábrica, na Veril, né? Aí uhum, acabou que eu saí de lá, aquela coisa toda, aí só baile não estava segurando. Aí um amigo falou: vamos lá para São Bernardo, precisa de fazer um teste para clarinete, você não quer ir? Eu fui, entrei, trabalhei 2 anos, e aí um dia vem para cá, para a gente, é, para o Maxud, e fui lá. Trabalhei lá uma época toda, conheci o Gil. Enfim, Gil Trompete, que músico, que talento, assim. Né? O Cacá Malaquias, que é um outro cara assim que a gente tá junto sempre, né? Assim, uhum, nas mídias, assim, falando. O François, que é uma pessoa, a natureza muito livre assim de tocar e a energia dele é muito boa, né? Assim, muito bonita, né? Mas a gente se conheceu dessa forma, gravando muito junto na década de 80 no São Paulo, eu, ele, Gil, Kaká, Tennyson, uhum, é, o Baldo, né? O Baldo e que músicos que vieram das bandas, né? uhum. E a gente é, passou quase 10 anos só gravando, tocando em algumas formações assim. Mas quando veio a banda Mantiqueira, que é final da década de 80, 89, 90, a gente já estava incomodado assim com como é que a gente faria um disco, né? Ou não é nem disco, como é que a gente faria um som, uma banda que a gente pudesse expressar essa questão que a gente estava falando. Uhum, Porque a gente já uhum, tinha uma experiência, já tinha gravado, a gente percebia assim que os músicos mais antigos não tinham essa linguagem, não tinha não estavam voltados para essa coisa dessa brasilidade, assim, vamos dizer assim. uhum, uhum, A cozinha até já estava, né? Tinha caras sensacionais, Toninho Pinheiro, Arismar, Silvinha Góes. O cara tinha sabe, tinha uma pessoa da base, né? Assim, Heraldo,
Heraldo Monte na guitarra. Então, Sim. assim, Edson Alves, a base sempre andou. A base é o seguinte, você entra numa escola de percussão, bateria, piano, esses caras sempre andam rápido, né? Os sopros é Uhum. mais complicado. Não que não tocasse, mas a gente precisava organizar uma forma de falar com o instrumento, mas uma forma que fosse é, tivesse um tamanho, uma medida, que tivesse uma proporção, uma organização do que é música, né? Assim, o Claro. que é uma melodia, o que é uma harmonia, então o que é, assim, como é que você, qual que é o interesse que causa no ouvido das pessoas, né? Essa Uhum. organização, como é que a gente organizaria isso? Que a gente está falando uma língua, né? Sim. Porque para a gente tinha isso naturalmente, o negócio de, vamos fazer assim, para, pá, parará, para, pá. A gente fazia isso. Agora, escrever isso é, e assumir e falar, olha, e acabou virando de fato uma banda com uma linguagem. Uhum. E quando você descobre uma coisa importante quando a gente fala nisso, e quando a gente descobre a linguagem, ela tem forma e tamanho, portanto, ela tem dinâmica. E uma coisa que eu sempre gostei muito, é que a gente discutia muito isso na banda. Olha, as dinâmicas são essenciais para a nossa sobrevivência, inclusive para a nossa longevidade, entendeu? A Opa. gente tem que ser muito, controlar muito bem, porque até que ponto o ouvido se interessa por aquilo que está sendo tocado ali. Porque o que acontece no Brasil, em geral, eu Uhum. acho, né? O Brasil é muito musical, muitos lugares, tem muitas bandas, né? Mas os caras começam a tocar com 3 Fs, né? Claro. E depois a segunda música que você vai falar assim, bom, agora vamos, vem 4 Fs, né? E você fala, bom, eu acho que vai melhorar depois, na terceira. Ninguém é impossível. Você não é que não está errado. É assim, é uma questão humana. A Claro. condição nossa tem limite, né? Claro. Então eu acho assim que isso se chama assim, o que é música? Uhum. Aliás, ontem eu estava lendo um livro aqui, olha que legal esse livro aqui, ó. Você deve conhecer. Esse cara aqui chama Murray Schafer, Ah, sim. que é Ouvido Pensante, né? Eu conheço. Eu Cara, que é nunca li eu nunca li o livro, mas eu conheço. é muito bom, porque ele fala disso. Ele fala disso. Então a gente começa a ler muitas coisas, porque você não pode ser à toa, né? Você descobriu uma. Você vai vendo assim que essa forma de organizar a sua linguagem, isso na música clássica está resolvido há 300 milhões de anos. Quer dizer, tudo Uhum. está pensado de forma. Por que é bonito, né? Porque vira uma arte, né? Uhum. A arte de se comunicar, de se. E eu acho que quando a gente descobriu uma forma na Mantiqueira, que não que seja fácil, mas uma forma da Mantiqueira, por exemplo, quando eu escrevi Vovô Manuel, eu já Uhum. estava pensando mais a nível de concerto. Escrever pensando com mais detalhes para que aquilo coloque assim no músico que está tocando a sensação de que aquele momento ele precisa cuidar daquilo. Uhum. Isso não tem muito na popular, é assim meio que é um grupo, cada um carrega uma arma, uma granada, uma bomba e a bicho sai. E às vezes a gente sai assim, tipo, e vamos lá, e vamos quebrar tudo, e vamos. Aí eu acho que pô, é legal se divertir, claro que é. Mas eu acho que a gente está numa situação, na música popular, estou falando, né? Claro. Tão rica, em geral, né? Com muitos músicos tocando bem, assim, Uhum. tocando bem mesmo, individualmente. Assim, os caras tocam bem individualmente, assim. Uhum. A grande questão é justamente como é que se resolve essa discussão em grupo, sabe? Uhum. Como é que cada um ouve o outro e pode acrescentar algo que faça diferença e que finalmente passa a existir uma diversidade e uma riqueza onde no palco é, esse assunto que a gente está falando aqui vire música. Legal. Assim, isso que eu acho que
eu acho que na Mantiqueira a gente conseguiu fazer muitas vezes isso, assim, mas porque a gente tinha uma proposta, a gente tinha uma intenção de escrever para ser ouvido. Legal. E a Mantiqueira, vocês gravaram são quatro CDs? 3 CDs. Foi a Aldeia, A né? Mantiqueira gravou, a Mantiqueira gravou, assim, ela sozinha gravou 3, que é o Aldeia, o Bexiga Isso. e Terra Mantiqueira, né? Que é a Terra Leia Freire Mantiqueira. que, que, Isso. que, que, que produziu, Maritaca, gravadora Uhum. Maritaca da Leia Freire. Uhum. Agora, com a USESP, a gente gravou o primeiro disco, USESP Mantiqueira, com o maestro Nestlin. Foi um Dois- desbunde, cara, porque isso foi 2000, 2002, por aí né? 2000, Foi 2002, não foi? acho que é 2002, eu acho, Eu acho que sim. que era só instrumental. Então ele falava assim, olha, eu quero que vocês escrevam o que vocês quiserem para nossa orquestra, que a orquestra é fabulosa. Eu falei, pô, maestro, a gente... e realmente, cara, tem coisa que eu ouço ali que eu ainda consigo pular pelo menos 1 metro quando eu ouço a orquestra tocando o Baião do Lacan com a gente. É, É inacreditável o é que muito aqueles caras bom. tocaram. Não, Assim, é muito bom, muito bom. um Trabalho de andamento você. assim que é espetacular, mas é muito bem ensaiado por ele, né? Uhum. E era uma coisa assim. Esse disco foi demais, instrumental. Aí veio um disco com o Mizuki que regeu, que era com a Uhum. Luciana Souza. Uhum. Depois veio um outro disco que era com o Foi com Maestro a Mônica, Netschlin né? regendo. Hã? O terceiro foi com a Mônica, não foi? Foi com a Mônica, é. É. E teve um quarto, que foi 2008, que foi acho que o último, que a gente gravou um vídeo ao vivo chamado Samba, Hum. que virou vídeo. Então, é, olha, tocar com aquela orquestra naquela época, a gente viajou, fez umas... Era muito legal, cara. É um negócio assim que eu acho que... Isso que eu entendo assim do que é a música funcionar e estar viva, porque é, existe uma possibilidade, claro, da gente tocar ah, a obra de todos os compositores. Mas eu Uhum. acho que quando você tem uma possibilidade de fazer algo que mexa com as pessoas, que você vai lá e coloca a sua cara assim para falar, olha, a gente está mexendo num lugar aqui assim que toda a orquestra está muito afim assim de ver do que se trata. E claro, tem muita gente que gostou, tem muita gente que, pô, mas não sei o quê, sempre, né, vai ter essas coisas. Mas a gente ouve o disco e a gente Aí, entende primeiro. A gente entende assim de cara, assim, fala, olha, era um trabalho de uma dificuldade enorme. A gente não fazia ideia da dificuldade que a gente estava entrando. Para a gente tocar à noite era normal, mas assim, coordenar. Tinha dia que tinha orquestra, a banda Mantiqueira e mais 80 vozes aqui. Cara, tinha quase 200 pessoas ali naquele lugar. Eu olhava assim, eu falava pro Gil, você tá sonhando, né, cara? Não é possível, cara. Era um negócio muito bonito, cara, que eu falei assim, é, nunca a gente viu no Brasil, não sei se vai ter de novo, entendeu? é Que verdade. me parece que o Brasil é um país assim que trabalha, ele não trabalha com esse espírito assim de uma coisa ao vivo, de fato, assim, tipo, olha, Uhum. vamos propor um negócio para mexer com as pessoas, assim, para a gente não está querendo definir nada, a gente só quer nesse momento colocar uma proposta é, desse momento, assim, foi o que a gente fez, né? Uhum. Colocar uma música brasileira em forma de concerto com músicos brasileiros, com orquestra, com metade brasileira, acho que mais a metade, e tinha uma parte que era os caras que eram de fora, os caras, eu acho assim que os caras estavam assim em estado assim de que era muito difícil explicar, mas os caras eram apaixonados por esse trabalho, né? Uhum. Uhum. Não, é genial. É Então genial. a Eu, proposta foi muito bonita, assim, o nível uhum. assim, da onde a gente colocou a música, assim, eu ouço,
eu sei que é muito difícil e que eles tocaram de uma forma... E a banda Mantiqueira estava enfrentando outras dificuldades assim lá, né? Que era a coisa da regência, né? Pra gente era uma coisa assim, a gente falou, nossa! Aí alguém falou assim, conta até 3 e entra. Aí eu falei, Dá tudo nossa, bicho, que certo, né? conta. Dá tudo certo. É impressionante, cara, porque assim, é sempre um pouquinho depois. Mas aí depois você vai entendendo que quando o cara faz isso daqui, bicho, tem 80 caras. É assim, ó. Vá. É um negócio que até juntar o som, até chegar aqui no braço dele, já está aqui em cima. Tem um disco que você gravou, cara, que eu fico estarrecido, assim, que é o Silêncio, a homenagem ao João Gilberto, que é você, Nossa, o Renato Braz e o Edson Alves, né? Edson, é. Dá para pegar com a mão a música, assim. Quando você ouve, parece que a coisa está suspensa, assim. E é muito É. intimista, quer dizer, que para mim é um contraste muito grande entre o que vocês fazem. A Mantiqueira, o Zesp, toda aquela coisa massiva, mas super É. interessante, super viva. E aí vem mais tarde, né? Claro, vem um pouco depois, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse CD, assim, para mim é um Esse, pontos altos. esse CD, esse CD foi produzido pelo nosso querido Edson José Alves, que já, infelizmente, ele partiu começo desse ano aí, sabe? Uhum, uhum. Ele teve um probleminha, ele já estava com problema já de alguns anos, ele... Agora, é um irmão meu, assim, desde 1980, gravei muita coisa com ele, e ele era um arranjador, assim, finérrimo, assim, sabe? Aquele cara que... Tudo isso que ele falou agora é o Edson, assim, em pessoa. Que legal. Tocava um violão, assim, com cuidado danado, tinha melodia nas pontas dos acordes, sempre tinha melodia, sempre ajudando o solista, sempre indicando o caminho. E com Uhum. linguagem, né? É samba, é bossa nova, é valsa, é choro, é choro. Era Legal. impressionante, assim. E ele era uma pessoa que tinha essa visão aí, assim, de organização para ser ouvido, né? Uhum, Que é um preparo. uhum. E se ele, quando me chamou para fazer isso, ele falou, aproveita, puxa, eu tô com vontade de fazer uma coisa com o Renato, que ele era, pô, todo mundo é fã do João Gilberto, né? Uhum. Sim, que o João Gilberto tem essa coisa da intimidade, essa forma de ficar junto, muito próximo à música, assim, né? Uhum, uhum. E era uma delícia, assim, tocar esse repertório, né? E o Renato, ele tem aquele som... É impressionante o Renato Braz. Ele tem um som que ele vem assim. Eu me lembro assim, o Milton Nascimento, quando canta, tem isso. Tem um eco, um além que vem junto com a É. voz Ah, da pessoa. É um. Puxa, é difícil explicar isso. mas foi essa a sensação que eu tive quando ouvi a primeira vez. Porque parece que estava tudo assim, tá tudo tão íntimo, tão dentro e ao mesmo tempo tão para fora, assim, né? Tão invade a gente quando ouve assim, o timbre da Mas voz dele. aquilo ali tinha assim um repertório muito bonito, uma harmonia muito bonita, Uhum. timbre de voz muito bonito. O violão é de uma categoria e assim e a cabeça de um arranjador. Então eu estava escolhendo ali tem bem essa coisa do é tão preciso que eu tive que pensar muito em qual timbre. Ali foi um momento muito especial para mim assim, que eu achei sonoridades para o saxofone e para o clarinete, que eu acho assim que e eu estava mais pensando como porque eu falava para o Edson, se tivesse as cordas agora aqui, elas estariam tocando aqui, né? Que legal. Essa ideia de pensar como arranjo era o tempo inteiro, porque não, é muito difícil com um instrumento de sopro você
se você fizer um comentário errado, aparece muito. Uhum. Não justifica, né? A frase tem que vir, ou é uma trompa, que eu pensava, ou era uma flauta em sol, ou era um acordeon, que eu ouvi muito meu pai, então muitas coisas eu penso muito no acordeon, ou pegava no alto, para ver para meio que chega perto de um corno inglês, uma coisa assim, naquela sonoridade daqueles momentos, né? Uhum. Porque assim, a última coisa que, como arranjador, eu sabia assim que se eu entrasse tocando clarinete ou saxofone, é, aquilo ali não, não justificava, né? Não Uhum. iria justificar. Então eu precisava achar timbres, regiões, escolher bem. Por que o saxofone? Lá tem um Benjamin Múcio, né? Uhum. Que é o tempo inteiro assim meio um saxofone meio trompa, meio numa região assim que porque não é um saxofonista que entra para solar, sabe? Porque isso é óbvio, né? Você sabe que tem um saxofonista lá, mas o legal é você não mostrar esse saxofonista, né? Porque você tem tanta pouca, você tem tão pouco para fazer ali que tem que Uhum. valer muito a pena. É muito difícil aquilo, mas assim a gente estava tão assim contente com o resultado, e cada música a gente falava sobre isso que a gente está comentando aqui, falava muito isso com ela. Você sabe que eu te vi tocando algumas vezes. Eu estava uma vez acho que foi 2015, eu estava com, até eu estava dividindo um quarto de hotel com o Joel Barbosa, lá da Bahia, Sei. e a gente estava num festival internacional de clarinetistas, lá na Fundação Congresso e tal, e aí estava aquele negócio, um recital e outro, a gente não aguentava mais ouvir Weber e Mozart o dia inteiro e tal, aí daqui a pouco o Joel veio com o olho regalado para mim, pô, o Troveta tá tocando no Teatro João Caetano, não lembro se é esse o nome, mas é um teatro que ficava ali perto, onde a gente estava, perto da Lapa, assim, a gente pegou Aonde para que dentro é da isso? Lapa. Lá onde que é? Lá em Salvador? Não, no Rio de Janeiro. Ah, é Era João um, Caetano. é João No Caetano, né? centro, né? Tem o João Isso, Caetano lá. no centro histórico ali. E É. aí tem você estava tocando num projeto do Pixinguinha, com as partituras originais dele da rádio, se eu não me engano, que era um projeto com cordas e tinha uma banda de sopros também. E Ah, isso aí foi no Carlos Gomes, cara. isso, acho que foi isso. Teatro Carlos Gomes, lá no Rio de Janeiro. A É, gente estava lançando arranjos do Pixinguinha, que isso, ele isso, fez para a exatamente. Rádio Nacional, em É, 1937, e que os caras iam jogar, todos aqueles arranjos estavam indo para o lixo. Alguém falou assim, que é isso? olha. E virou aquilo. A gente formou uma banda naquela época, e a gente tocou lá, e tem um pessoal muito bonito lá tocando lá. Não, mas o que eu ia dizer sobre aquilo, para te dar o gancho, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre, é que eu via assim, uma galera, todo mundo improvisando pra caramba, levantava, tocava, fazia um negócio super bacana. E lá no final, de repente, você levantava e eu pensava assim, pô, não tem mais o cara fazer, porque os caras já fizeram, construíram tanta coisa e você conseguia fazer um negócio que nunca me saiu da cabeça. Assim. Você criou um improviso longo, assim, sei lá, quase uns 10 minutos tocando e tal, e todo mundo com você ali e aquela coisa cresceu e tal, e foi ovacionado, e todo mundo pirou e tal, com razão, é claro. E eu estou falando isso tudo porque, assim, eu sempre percebi na tua trajetória, na maneira de você se colocar, de se expressar, uma junção muito bacana entre coisas que sempre me foram muito familiares e que eu vejo poucas pessoas conseguem juntar com tanta propriedade, que essa coisa do coreto, a banda de Sim. coreto. Uma outra coisa que é a própria linguagem do choro, em geral, música brasileira, o choro, mas também tem um elemento de jazz, não sei dizer, não sei se talvez sofisticado, assim, essa sofisticação. Eu acho até, inclusive, que você falou um pouco sobre isso já em outras entrevistas, né, que você junta esses elementos e tal.
E eu queria que você falasse um pouquinho desse teu processo, assim, de criação dentro desses ambientes todos que marcam a tua trajetória, né? É legal isso daí. Eu, eu penso muito assim, as pessoas, de uma certa forma, se preparam muito bem. Sim, Uhum. sempre tem uma escola, tem uma coisa que dá para a gente assim vamos dizer assim, uma estabilidade e uma certeza do que você quer fazer lá. Essa coisa essa prévia, né? Essa coisa que previsível assim é um pouco, eu acho assim, de uma escola que hoje em dia ela é muito bem estabelecida assim. Então as pessoas estudam aquelas escalas, Uhum. estudam aqueles acordes, então eles sabem como usar aquilo, né? Uhum. E isso é uma coisa. Eu, na minha forma, como eu dou aula, por exemplo, Uhum. faço trabalho às vezes com os meninos aqui da escola onde eu tenho trabalhado, Legal. eu faço como meu pai fez, existe uma coisa que eu acho que é muito importante. Primeiro, você ter assim uma cabeça muito aberta. Uhum. Sim, para você, porque tem cara que fala assim, não, eu toco choro e ele se fecha naquele mundo, assim como nas várias áreas. Tem cara jazzista que não toca choro, que não, eu só faço isso. Acho que na música clássica é o lugar da onde mais pessoas apreciam o choro, né? Tem muito clarinetista que veio da música clássica e que hoje toca choro assim de forma primorosa, assim, sabe? Uhum. E é engraçado, na Europa você pega, por exemplo, os saxofonistas clássicos partindo assim para um trabalho de jazz agora. Uhum. Eu acho demais isso daí, sabe? Uhum. Eu acho que é isso. Assim, aqui no Brasil, desde muito tempo atrás, essas escolas elas não se encontravam muito, assim, era meio que. E uma coisa legal que meu pai fez é abrir essas três escolas para mim, assim, muito cedo. Eu ficava ouvindo assim, todas essas músicas todas, assim, de jazz, de música clássica, eu ficava ouvindo, adorava colocar a fita cassete, ficava ouvindo Mozart para chegar no adágio, era um sonho, né? Você fala assim, puxa vida, já teve gente que já fez isso. Então, é importante você ter esse gosto registrado. É muito Uhum. importante ter esse carinho, né? Essa forma de você experimentar e gostar disso. Porque não é a frase que você toca que fica registrado, né? Além da frase, vem o eco dela, né? Vem um bem-estar, um prazer, assim, uma coisa que aquilo vai fazer bem para você, em você pro resto da vida quando se lembrar daquilo, né? Você não precisa nem Uhum. tocar. Se você parar, fechar o olho e lembrar do adágio, você fala assim, puxa, como é que ele fez isso? Como ele fez isso, né? É de uma coisa divina. Então eu acho que quando a gente estabelece que a gente não deve colocar, né, que não acontecerão esses muros, essas fronteiras, que a gente quer falar com essas pessoas. Eu acho que quando você lê uma partitura de música, você não está tocando aquela música, você está falando com o autor dela, né? Uhum. Assim, conseguir chegar num estágio de falar de forma apropriada com esse autor é o máximo que você pode fazer. Quer dizer, você vai descobrir coisas e você vai ter que tocar aquilo ali com tanto respeito, com tanta, né, cuidado, que assim é o improviso. Você tira o solo do Uhum. Parker, não é porque você quer tocar que nem o Parker. Você quer entender que ele, que emoção, que é uma euforia, um negócio assim que você vê o cara tocando, uma felicidade. O cara não estava tocando aquilo porque ele tinha estudado 8 horas por dia. Ele tem um sentimento, tem uma emoção ali. E eu acho, então, toda vez que a gente tocou, tirei solo desses caras, era assim, tipo, a sensação era essa. Assim como tocar junto com
qualquer outra partitura que eu tivesse estudado clarinete, com o saxofone, com peças clássicas, assim, que eu tenho minhas coisas que eu estudo, porque eu falo assim, pô, eu vou tocar um dia, olha, eu já estou tocando. E como esse cara, e como eles tocam, como eles fazem isso, a sensação é muito legal. Então eu acho que quando você tem, assim, essa sensação de que a gente tocava no coreto, de estar se sentindo bem, porque aí que está o negócio. Você acha que a música do coreto é menor do que o choro, que é menor do que o jazz, que é menor do que a música clássica, que é menor. O que que é maior, né? Eu acho que existe muita coisa assim de valores que se coloca dentro de igualdade, que se compara. Então, o cara que eu gosto, de repente, o cara que tocava lá na banda, que tocava bombardino, que chamava Tilim, que o bombardino dele era um bombardino nacional, de péssima qualidade. Mas ele fazia um solo num dobrado chamado Jardinópolis, que a gente parava, pô, a banda para, puriroró, fica meia dúzia de cara, pum, pá, pum, pé, pum, tiri, ti, tum, pi, pum, pá, pum, pororororororori, di, ti, ruri. Cara, para, foi tão bem escrito para o instrumento certo, para os instrumentos que eu fico acompanhando com a dinâmica certa. Funciona. Aí você fala, isso eu quero guardar para mim. Isso daí não está escrito muito nos livros, mas assim, mas eu senti. Então eu acho assim que esses sentimentos de você trazer do coreto, das coisas que você viu, do respeito que você tem por aquilo que muitas vezes a pessoa olha, aquilo ali é uma bandinha, aquilo ali é uma coisinha, um chorinho, não tem umas coisas assim. Não, vamos tocar uma minuetezinha, não é assim, tem uma valsinha aí. Eu acho que passa a se colocar a música num lugar assim, que a coisa mais importante vai embora, assim, que é aquela relação, intimidade que você fala assim, olha, bicho, eu queria duas notas sua nesse lugar aqui. E quando o cara fala isso, você vai lembrar do Tilinho, você vai lembrar do Mozart, do Adagio, você vai lembrar das coisas que já fizeram assim com tão pouco, assim, uma coisa tão enorme, né? Então, eu acho que a gente tem tanta consciência de que esse pouquinho fez um estrago danado dentro da gente, assim, que a gente chegou a chorar, assim, pô, o cara tá lá, assim. Aí você pega esse instrumento e você fala, putz, eu lembro disso, eu lembro daquele sentimento, né? Então, eu acho que eu vou partir desse lugar, né? Dessa energia, assim, de construir, assim, com esse respeito, assim, por aquele momento, porque é, ficaria muito, é, vamos dizer assim, de uma forma assim pretensiosa, é como se tocar no disco do Edson. Você fala assim, vai lá e faz um solo. Eu falei, mas já está pronto. Não tem mais nada para fazer. Queria que você colocasse duas notas. Eu falei, bom, duas notas eu consigo. Assim, eu vou colocar essas notas. Então eu acho assim que a gente tem que partir daquelas coisas que você já tem guardado, sabe? Eu acho que a gente está cheio de forminhas dentro da gente, sabe? De coisinhas que já estão forminhas, coisas que já algumas medidas de sentimentos, de coisas bonitas que você já viu na vida. Em algum momento você tem que preencher algumas delas, sabe? E a gente tem notas, a gente tem harmonia, a gente tem, claro, né? Depende acho que da experiência de cada um. Se ele não tem essa experiência, ele vai fazer o dó maior, aquela escala dó maior, depois ele resolve, ele faz o sol maior 7 e resolve no dó maior. Tá legal, funcionou, tá certo. Mas eu acho que você poderia mostrar as coisas que você guardou nas suas forminhas, assim, sabe? Assim, eu acho que essas coisas que são coisas assim que ficam da relação que você teve de fato com a música, né? E eu acho que no final das contas, quando você descobre isso na sua vida, que a relação sua é com a música, e a música que te toca, eu acho meio que uma vez um cara me falou isso assim para mim. Ele falou assim, olha,
eu gostei de alguma coisa, assim, ele falou assim, cuida disso. A música é que nem um pássaro. Se você apertar muito o instrumento, o pássaro seu, claro que você vai machucar ele, né? E se você tirar muito a mão, ele voa, ele vai embora. Então, assim, achar essa medida de quanto você está ali naquele lugar, cuidando daquilo, trazendo, assim, eu acho que as informações que você tem, ah, das coisas todas que você observou na sua vida, que você se relacionou de fato com a música, né? Assim, quando eu falo com a música, assim, o que é que você lembra dessa relação? Aquelas coisas que fizeram bem pra gente, né? Tanta coisa que foram boas, né? Eu acho que quando a gente está fazendo um improviso desses, eu acho que a gente não está construindo alguma coisa, mas a gente está lembrando desses sentimentos. Então, o improviso é uma forma de você conversar com a música da forma como você provavelmente, ou você ou eu, qualquer um de nós, quando a gente devia ter lá os nossos 2 anos, que a gente começou a querer falar, até melhorar, até encontrar as palavras certas para você, você precisa comer, você precisa de algumas coisas que você precisa falar, você precisa conviver, você precisa abraçar, vem uma pessoa dar um abraço, fazer aniversário, alguém te beija. Essa linguagem que vai se formando e que você ainda não sabe o nome dessa palavra, né? Você não sabe escrever, você não sabe o que é amor, o que é, mas você se sente bem ali. Você fala, puxa, aconteceram coisas boas esse daí, e você é meio que improviso, né? Você fala assim, pô, tô com fome. Mas eu aprendi a falar que estou com fome, né? Eu consigo comer alguma coisa, né? Alguém te. Agora, você imagina que a gente deve ter passado uma época na música fazendo isso, estudando aquilo, mas sem a partitura, coisa que a gente fazia com meu pai. Então, assim, a sensação que eu lembro de estar tocando com ele era daquilo ali fazer um bem, fazer assim, putz, conseguindo ouvir meu pai, o acorde que ele fez é bonito, né? Então, até hoje, quando eu ouço acordeão, eu fico emocionado, assim, porque você ouve os acordeões e fala assim, nossa, eu aprendi com esse instrumento. Então, quando toca o acorde, parece que a sua mão vai para um lugar perto daquele acorde, sabe? Então, eu acho que quando você levanta para fazer um solo, eu acho que você está revivendo assim, e ao mesmo tempo falando com a música das coisas que a gente teve, dessa relação que teve com ela, né? Porque muita coisa bonita que aconteceu, sabe? Agora, eu posso transformar tudo isso em notas, e posso transformar isso aí em escalas, e posso reduzir, fazer uma partitura e escrever. E a gente é, é mais prático, né? Eu acho que hoje em dia tem muita coisa acontecendo isso. Estou falando isso porque quando foi em 82, 83, que eu já tinha tirado muito solo de vários músicos, né? De música brasileira, de jazz, mesmo de música clássica, eu ficava ouvindo o Branford Marsalis. Tem um disco do Branford que é muito bonito. Ele tocando peças clássicas. Cara, é lindo aquele disco. É um negócio assim. E eu ficava tocando com ele, pegava. Era disco, né? Acabou o disco, aí tive que achar um CD e tal. Porque ficava tocando, achando o som, como é que era aquilo, porque era muito bem feito. Era muito bem organizado e muito bem íntimo, né? Então, toda essa forma de estudar, buscar essa sonoridade, ajudou muito, porque assim, antigamente, quando eu levantava para solar, eu também tinha estudado em São Paulo essas notas que estavam no papel, né? Também tinha estudado, eu sabia o que era um dó, que eram todos os acordes, né? Eu sabia. Mas, é, mas eu não tinha aqueles acordes dentro aqui de mim. Agora,
aquela emoção de ter ouvido o Tilim, de ter falado com meu pai, de ter tocado. Então, as coisas simples que eu tinha visto foram essas coisas que vieram. Veio, tanto é que eu fiz um disco chamado Coreto no Leme, que foi o Sim. segundo CD que eu fiz. Eu ainda quero fazer um terceiro para fechar essa minha visita a Leme, né? Trouxe essa coisa assim para mim, assim, porque eu precisava agradecer essas pessoas simples. Então eu não podia chegar em Leme tocando uma coisa complicada, né? Então foi um disco muito simples, eu tocando, alguém falou para mim assim, pô, mas você não, eu queria ver você tocando mais. Falei, pois é, mas eu precisava tocar aquelas pessoas que são simples. Eu toquei aquelas pessoas, porque assim eu não consigo fazer coisas que não. Quando eu precisar tocar alguma coisa, eu venho para São Paulo, vou em algum lugar e toco com as pessoas. Quando a gente precisar fazer isso, porque vai chegar um momento que acho que o que vai ficar é tanta memória de coisas boas que você gosta que você vai ter que encontrar outras pessoas para trazer essas coisas. E quando vierem as notas, quando vierem mais coisa, isso vai ter que ser muito bem justificado, porque é, sobre o qual memória que a gente está tendo, assim, qual que é a relação que a gente teve de fato com a nossa emoção, com tudo isso. Então, quando se levantava para fazer um solo, eu lembro dessas coisas lá no Rio, que todo mundo solava, fazia um monte de coisa. Quando subia, eu falava, puxa vida, eu preciso trazer meu coreto aqui. A primeira coisa que veio, assim, vou trazer aquela turma lá de trás primeiro, vou mostrar essa turma daqui, porque era aquelas pessoas, era assim, faziam parte dessa história. Então você tem que, eu acredito que você leva essas coisas pro resto da vida. Não tem como você falar assim, nossa, esqueci dessas pessoas, né? Para mim é muito difícil falar isso aí, porque eu sou um cara muito ligado a essa coisa do coreto, porque ela tinha as bandas, tinha as peças, a gente tinha tudo ali. Claro, depois veio o choro, depois veio o jazz, depois veio a música clássica, depois veio o São Paulo, depois veio a Mantiqueira. Claro que a gente escreveu e tocou outras coisas, experimentou, né? Quando chegou na USESP, foi assim, voou a tampa, né? Aí você fala assim, bom, e agora, né? É, é, eu acho que a gente vai passando por uma etapa que é uma etapa cada vez mais sofisticada. Assim, não é minha, sua, eu acho que a vida é assim, né? Quando é que aonde é que a gente chega, né? Pô, eu acho que quando a gente faz um disco que tem um Edson fez, que chamou a gente para gravar, isso é um dos exemplos assim, né? E, e quando você vai fazer um solo com outras pessoas, quando eu vou me apresentar com outras pessoas, eu estou cada vez mais levando esses silêncios assim, sabe assim, porque as pessoas querem muitas vezes que você faça um pouco de barulho assim, né? Não sei, é porque talvez as pessoas é, olhem para a vida dessa forma, né? E mas tem, a gente pode fazer isso, dá para fazer, dá, mas é, eu acho que a gente está sempre contando uma história, sabe? Essa coisa assim de justificar assim, a música funcionar e ser viva. Eu acho que para mim isso é muito importante, assim, porque assim, o que funciona? Ah, é, se você tiver as notas organizadas ritmicamente, com instrumentos que não precisam ser nem tão ricos, mas assim, se você colocar aquilo ali e colocar meia dúzia de seres humanos assim que tem é, lastro de vida, que tem uma memória afetiva bem cuidada, das relações dele com a música, com família, com amigos, que soube colocar a música dentro desse mundo, eu acho que é uma coisa
né, é um lugar onde a gente tem uma chance muito grande de fazer com que isso tenha, acho que a música na sua forma, assim, independente da gente. Eu acho que assim, a música nos toca, sabe? É difícil chegar nesse ponto, porque normalmente o cara que vai improvisar, ele quer sair para a cabeça, ele vai, ele moa, pá, ele arregaça, ele vai lá e toca tudo. Eu já cansei de brigar e já entrei nessa parada assim de experimentar. Você vai lá e experimenta, muita coisa. Aí você faz uma vez, quando você consegue fazer você fala, bom, e agora? Você conseguiu fazer uma coisa assim, você precisa fazer de novo? O que precisa ser feito agora? Bom, e meu pai falava isso. Agora vamos começar a tirar as notas. Você tem que só deixar agora as notas boas, né? Assim as coisas. Legal. Eu acho que a gente é assim, né? Vai, chega uma hora que você aí vamos descer agora. Agora vamos começar a trabalhar o silêncio, a emoção. Vamos ver se você vai ser tocado por essa música, né? É, 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 eu acho que chega uma hora que tem que ser assim, né? A gente tem que se permitir essa coisa, né? É um assunto, assim, eu acho que a música, ela tem uma mensagem sempre para a gente, né? Como que ela chega na gente, eu acho que depende muito da gente, não é, Vinícius? Eu acho que coisas maravilhosas eu vi na minha vida, assim, de gente tocando, assim. Tem um cara na banda que chama Odésio Jericó, que levanta para fazer um solo, assim, com 82 anos, e, e você fala assim, pô, não é ele que está tocando, é o trompete dele que está tocando. Você vai falar assim, mas peraí, ele estuda. É, ele conhece campo harmônico? Conhece acorde? Conhece. Não, então ele sabe o que ele está fazendo. Eu falei, ele sabe. Por isso, por isso mesmo que, assim, chegou um ponto que ele se encontra com a música no palco, assim. Isso é muito bonito, assim, sabe? Ele não vai lá para tocar, ele vai lá se encontrar com a música. Assim, é um negócio, assim. Então a música, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, vamos tocar, vamos. E aí a Legal. música vem e toca o cara, bicho. É uma Uhum. loucura falar isso, mas eu acho que é uma parte do silêncio da gente, de ser assim, como é que se diz? É uma reverência à música, assim. Acho que é importante, sabe, essa coisa é, é como se chegasse, assim, olha, chegou, aí você vai lá assim, boa noite e tal. Muito prazer, muito obrigado, encontrar com você. E eu acho que é, se você estiver sempre pronto, né? É como meu pai falava, se você estiver pronto, o trabalho está pronto por você, sabe? Então, mais ou menos isso. Eu acho que se a gente vai se aprontando, se arrumando e tal, para esperar isso acontecer, né? É um pouco por aí que eu penso. Porque a gente poderia falar de improvisação, de falar, né, que eu estudei choro, que eu também estudei jazz, que eu sou apaixonado por música clássica, que eu ouço direto, tem todos o repertório aqui de pelo menos uns 100 grados de que eu analiso de madrugada, fico ouvindo, que não tem aqui, eu procuro em outro lugar, então fico, né? Mas eu acho que é mais essa sensação de gostar dessas coisas todas, dessa música. Eu acho que é essa emoção que faz com que a gente se conecte com a música. E a música, no final das contas, ela meio que ela aparece, né? Eu acho que tem dia que já toquei assim, que eu, eu fui tocar assim, e chega correndo, você clava, monta o instrumento, dá uma afinadinha assim, tal, aí senta. Aí fica lá, aí começa a tocar, acabou a noite, você fala assim, olha para cá, olha para lá, fala assim, bora, né? Bora. É, você fala, pô, não aconteceu, né? Não aconteceu nada. E todo mundo tocou e todo mundo achou que foi bom demais, mas você fala, olha, é, e a gente não estava
não estávamos juntos, assim, a música não conseguiu chegar, cada um estava num lugar, pensando em alguma coisa, né? Eu penso muito por aí, assim, sabe? Eu acho que a gente estuda, mas a gente estuda esperando pela música sempre, sabe? Eu acho que é uma forma de criar essa relação, sabe? Uhum. Porque senão vira uma coisa. Tô falando para mim, né? Eu não consigo, eu Claro. preciso sentar. Hoje você falou assim, pô, vamos lá, peguei meu instrumento, arrumei, estudei um pouquinho, olhei as notas, eu vi como é que tá, só para. Eu acho que isso é um ritual aqui, entendeu? Essa é uma coisa, Uhum. é um encontro, tem isso, né? Senão, senão a gente poderia falar assim, ó, vou mandar 5 perguntas, você responde, depois a gente, né? Claro, Isso já claro. aconteceu, sabe? Uhum. É, eu com certeza, eu com certeza ficaria te ouvindo a noite toda e batendo esse papo, esticando. Espero que não falte oportunidade para a gente seguir batendo esse papo, especialmente a hora que passar esse negócio dessa pandemia, voltar a frequentar concerto e ter a possibilidade de a gente sentar junto Sim. numa mesa aí e seguir batendo esse papo, que eu acho genial. Assim. Infelizmente, por questões de quadratura e de colocação disso na internet, Sim. tem que, uma hora ou outra, encerrar e tal. Eu tinha uma série de coisas que eu queria te perguntar, mas eu acho que você sintetizou como poucas pessoas que eu já vi na minha vida com essas suas colocações assim. Eu queria só, antes de te agradecer pelos finalmente, queria saber se você queria acrescentar mais alguma coisa que você acha que eu poderia ter colocado, que a gente acabou não colocando, que eu deixei passar. O que você acha? Se faltou alguma coisa que a gente... Ah, queria agradecer, Vinícius. Acho que a possibilidade, quando a gente tem, assim, de falar a respeito de uma arte, assim, que a gente tem, assim, guardada ela de uma forma muito bonita, né? Dessa forma como a gente coloca, né, a música, né? E a gente só pode agradecer, porque eu acho que é, a moçada que vem chegando, eu acho que eles têm muita informação, eles têm uma metodologia incrível hoje, né? Uma coisa muito prática, né? E, e eu acho que tem aí também assim, uma música chegando aí e ela está precisando muito, assim, de que as pessoas olhem, assim, comecem a olhar para ela é, também de forma mais humana, sabe? Às vezes eu acho assim, tudo eu estava conversando com o Serginho tava a gente comentando assim, falou assim, pô, você, às vezes eu tô tocando em lugares com um cara mais novo assim, então a gente, exemplo, uníssono, uníssono, se dá aquela nota e a pessoa dá aquela nota. Uníssono, assim, é o primeiro passo Uhum. para a gente ouvir música. É a coisa mais simples que tem. E não é para você só ouvir música. O uníssono é a forma de você misturar a questão aquela massinha que forma na orquestra, ou num grupo, num duo. Então, quando você toca um uníssono com um amigo, assim, se ele não tiver bom aquele dia, você vai ter que ajudar ele. Assim, a música talvez melhore se você conseguir. A atitude seria melhor, a melhor atitude é aquela de você ajudar ele, porque alguém vai ver isso. É isso que as pessoas vão ver. As pessoas falam assim, putz, aquele cara conseguiu ajudar aquele cara.
eu acho que essa ação é mais importante do que você tocar mais afinado do que alguém ou fazer melhor alguma coisa. Eu acho que está acontecendo no mundo uma coisa assim, as pessoas estão cada vez mais assim meio perdendo um pouco essa mistura com a música no fundo, né? Sim. Então assim, é uma coisa que eu sempre procuro falar com uma moçada que eu trabalho, com alunos, porque eles têm essa coisa, né? 442, 42, aí pá, o cara vai lá 42. Ah, é, todo mundo 42, 42, tá. Agora, se isso é o começo, tá? No meio, provavelmente vocês vão ter que fazer ajustes aí. Então eu falo para eles assim, nós somos como os ingredientes dentro de uma panela, dentro de um grupo, e que se a gente acertar o fogo desse alimento aí, talvez a gente tenha um gosto. Assim, essa mistura pode dar assim a esse grupo um gosto, um bom gosto assim, né? Isso chama música, né? Quando aquela comida fica gostosa, fala assim, pô, mas tá gostoso isso. Você pega esse instrumento, dá uma nota junto com outro cara, olha assim, pô, tá bom isso, né, rapaz? Tá gostoso, tá gostoso. Isso daí é uma coisa que é, eu não sei como é que hoje em dia a gente pode resolver isso. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, tinha essa coisa, né? O uníssono dos tenores. Fó, fororó, fororó, riroró, pororó, teroró, tororó. Junto com os trombones. Poró, 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 perê, toró, pororó, pó, tururirurirurirurirá. Cara, a ideia era genial, sabe? Aí você vê assim que é, a felicidade dos caras conseguirem fazer aquilo ali junto. Você fala, espera aí, mas onde chega isso, né? Pois é, tem um amigo uma vez meu que pintou um metrônomo, desenhou um metrônomo com a mão na cintura. E de um lado tinha um cara trombonista, do lado tinha um trompetista, né? Brigando porque a afinação, não sei o que lá. E é isso, no final das contas. Fala assim, mas escuta, mas não, eu tô certo, você está errado, né? Então, eu já tive em situação que eu estava vendo, né? Eu vi uma gravação do Woody Herman que ele estava tocando clarinete, um tema que você deve conhecer, chama The Child is Born. Porororiro, porororiro. No final, lá pelas tantas afinações, ele estava cansado, eu acho, embocadura já, não sei o quê. Ele caiu a afinação dele naquelas notinhas agudas, saiu um pouquinho embaixo, assim, aquele ré que ficou meio fofo, assim. A orquestra inteira junto com ele. Eu Caramba. falei, eu falei, nossa, isso é emocionante. Assim, não estou dizendo assim para a pessoa tocar desafinado, não é isso. Eu estou falando assim, às vezes a humanidade tem que salvar o momento, sabe? É verdade. E eu acho que é muito importante isso daí, essa coisa do ser humano. Para mim foi muito importante ter conhecido o Serginho, Edmilson, Montanha, o Paulo Sérgio Santos, toquei com ele, que cara, tremendo clarinetista. Paulo Moura, Paulo Moura, uma vez eu dei meu clarinete para ele assim, tocar. Carinhoso, que era meu solo, dei para ele assim. Falei, pô, tá no Rio, você tá indo, toca pra gente, eu vou fazer de saxofone. Ele, ele tocou lindo, ele falou assim, tá com gosto de pizza, tua palheta. Bicho demais. Filha da mãe, mano. Quando tirou uma onda assim, eu olhei para ele assim e falei, puta merda, bola. Então, eu encontrei com os caras bacanas assim na minha vida, assim, com gente assim que eu tive a oportunidade de me misturar com essas pessoas e aprendi com eles, né? Eu acho que é isso que a gente faz na vida, sabe? Estudar, a gente estuda em casa. Afinar é aqui. Pego meu metrônomo, meu afinadorzinho, fico ali, pá, melhora isso, pá, aquela nota que não é boa, que não sei o que lá.
é aqui. Na hora que você sai para tocar, você encontra com um monte de gente, cara. Então você fala assim, aí, toca afinado. Não, é 42, né? Tá bom. Agora, se a gente conseguir colocar a humanidade junto nessa conta, ajuda. Eu acho que no mundo hoje em dia está essa pandemia, essa coisa geral que está aí. Isso é uma desarmonia total, né? Assim, a humanidade está passando por um momento que você fala assim, pô, mas nossa, chegou num jeito assim que você fala, pô, eu acho que é um pouco disso para a gente rever essas coisas, assim, tipo, olha, bicho, eu agradeço as pessoas todas que me ajudaram, eu agradeço, porque é isso que eu levo para o palco, eu levo essa humanidade que eu ganhei desses clarinetistas todos aí, que eu admiro todos eles, né? Então eu aprendi com todos eles, né? E continuo aprendendo, porque eu não, puxa vida, eu preciso melhorar o som desses caboclos aqui, entendeu? Os caras estão aqui montados de noite aqui, do lado ouvindo o papo aqui. Eu já deixo montado que é para os caras se conversar de noite aí para ver amanhã como é que cada um deles tem para falar de hoje aí. E aí eu acho isso, sabe? Eu acho que essa mistura é muito importante, essa coisa de eu ter conseguido tocar junto com músicos da orquestra sinfônica lá, ser aceito ali com a Mantiqueira, sabe? Ir lá tocar, escrever para aquelas pessoas, ir pro Choro no Rio de Janeiro, tocar com aqueles caras. O ano passado, tava, né, o Marsalis, essa turma toda, eu toquei, encontrei muita gente boa na vida assim, que talvez a música tivesse me levado para encontrar essas pessoas, entendeu? Eu acho que eu estudei bem, sempre estudei muito na minha vida, mas eu nunca abandonei a ideia de colocar acima de uma outra pessoa porque ele tivesse com problema na afinação, ou porque ele tivesse com articulação, ou porque ele toca um gênero que eu acho que quando a gente senta para tocar, a gente olha para a partitura e a gente conversa com esses músicos todos através dessa partitura. Quer dizer, vai chegar um momento em que a gente vai querer fazer um som que o Edson fez. Eu tenho que agradecer a ele, que já não está mais aqui, ao Renato. Mas aquele negócio, né? Não é todo dia que a gente come um pãozinho quente desse, né? Né? Tem hora que você está num lugar assim que você fala assim, bom, hoje a gente precisa de muita ajuda aqui, muita reza. A gente vai pegar vento forte, vai ter onda, o barco vai querer virar, e é isso. E você falou assim, meus amigos, vamos nessa. A vida tem que ser vivida assim dessa forma, né? Mas eu agradeço esse bate-papo. Eu sei que a gente já está aqui um tempão, mas quando tiver uma oportunidade, Vinícius, um dia ao vivo desse, que a gente tiver né, nesses lugares que a gente se encontra, assim, a gente junta aí umas clarinetadas aí, ao vivo, para a gente. Acho que muito importante se encontrar, falar dessas experiências, dessas escolas todas que eu passei um pouquinho em cada uma delas, tirei minhas experiências. Foi muito bom ter feito isso com tanta gente, né? Tanta gente Legal. boa, né? Muito legal. É isso. É ótimo, Aí, cara. Eu tô honrado pelo papo, assim, muito, muito tocante, muito movido por isso tudo. Tenho certeza que quem assistir vai achar genial também. Queria te agradecer de coração pela tua gentileza, pela tua generosidade de sempre, como instrumentista, como pessoa, como professor, né? Na escola, a escola auditório, né? Você Auditório do trabalha, Ibirapuera. você é o diretor artístico e pedagógico lá, né? É o diretor, faço direção artística. Ah, tá. Você está há quanto tempo lá? 15 anos. 15 anos, olha aí. Privilégio com essa 15 anos. moçada. Privilégio com a moçada. 15 anos. É uma turma muito boa. Muitos estão tocando, estão. Legal. O melhor de tudo é que a gente fala muito nesse aspecto aí da relação humana, assim, né, para consertar muita coisa que de repente não conseguimos lá atrás, porque não tinha também essa possibilidade de acesso à educação, né? Hoje,
com a possibilidade dos estudos, eu acho que é fácil conversar com essa meninada, principalmente essas que vêm lá da base, lá de baixo, lá que já, Sim. quanto mais vir pronto, acho que mais eles vão trazer coisa boa pra gente, assim, eu acho que assim, é dessa coisa de ser humano, né? Assim, não Sim. esquecer disso, assim, sabe? De olhar para o mundo com mais carinho, assim, e eu acho que e promover esses encontros. Eu acho que a música ela está cada vez mais caminhando para isso, sabe? Vai ser importante, assim. Eu acho que esse lugar que a gente está nesse momento é uma introdução de uma próxima etapa que vai chegar aí. Legal. Tomara a Deus que a gente possa contribuir com música, mas com coração. Tá? Eu que agradeço aí de coração também Imagina, pelo bate-papo imagina. aí. Foi uma Né? conversa, foi uma aula, foi tudo aí pra gente, Não, para mim. puxa, tá bom. É, Vamos nessa, né? Tá é bom? isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Então, professor. Muito obrigado. E a gente segue em contato aí. muito obrigado a você, Vinícius, tá? Opa. Mas a gente é bom de prosa, um dia a gente se vê de novo aí. Sem dúvida, sem dúvida. Um abraço aí, Tchau, viu? tchau. Grande abraço. Até mais. Grande abraço. Até mais.